É uma alegria poder estar aqui para mais um encontro com a palavra. Seja bem-vindo. É muito bom contar com sua atenção e com seu interesse no estudo da Bíblia. Temos certeza de que você será muito abençoado. No programa de hoje continuaremos o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Nesta carta, Paulo nos desafia a vivermos nas regiões celestiais em Cristo enquanto estamos neste mundo. Ele diz que podemos encontrar todas as bênçãos espirituais que precisamos para viver para Cristo e em Cristo, mesmo vivendo no meio de um mundo doente e pecaminoso. Vocês estão lembrados quando Jesus conversou com o rabino Nicodemos? Jesus lhe falou sobre o novo nascimento e 2 vezes Nicodemos perguntou a Jesus: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Certamente Jesus estava olhando nos olhos de Nicodemos e dizendo: Nicodemos, eu estou no céu. Nicodemos não perguntou mais uma vez como? Ele não perguntou mais nada, mas também não entendeu nada. Paulo estava ensinando a mesma coisa aos Efésios. Ele estava ensinando que podemos estar no céu agora mesmo. O céu não é apenas um lugar onde você pode ir depois que morre porque crê em Jesus Cristo, como Paulo ensinou nas suas cartas aos Romanos e aos Gálatas. De acordo com ele mesmo, o céu é uma dimensão e nós podemos viver nesta dimensão agora. Podemos viver em Cristo, numa dimensão celestial, aqui mesmo na terra. As Escrituras falam sobre ter a vida eterna em Cristo. A palavra eterna significa que era, que é e que sempre será. Pensando assim, como podemos ter vida eterna? Se eu disser, eu tenho vida eterna porque creio em Jesus Cristo, isso quer dizer que eu sempre existi? Não, isso implicaria em reencarnação. Se eu cresce na reencarnação, creria que sempre existi. Existo hoje e sempre existirei. Mas não é sobre isso que estamos falando. O que queremos dizer sobre vida eterna, porque cremos em Cristo, é o seguinte: Cristo é eterno. Cristo não teve começo. Cristo não terá fim. Cristo sempre foi. Um pouco antes de ser crucificado, Jesus orou no jardim, dizendo: eu te glorifiquei na terra. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Cristo não passou a existir a partir do dia de Natal lá em Belém. Ele sempre existiu. Chamamos isso de pré-encarnação de Cristo. Cristo viveu num corpo durante 33 anos e depois ressuscitou e viveu no seu corpo ressurreto durante 40 dias. Depois disso, ele ascende ao céu e agora está sentado à direita do Pai. Ele está num lugar celestial. Se você está em Cristo como ele é eterno, você é eterno porque está vivendo em Cristo. Você tem vida eterna porque está unido a alguém como os ramos estão ligados à videira, alguém que é eterno. É nesse sentido que você tem vida eterna. E é assim que Paulo se refere a viver nos lugares celestiais ou na dimensão celestial. Como em todas as cartas de Paulo, nesta também encontramos uma seção doutrinária e outra prática. A seção doutrinária localiza-se nos 16 primeiros versículos do capítulo 4, nos quais Paulo nos traz certos ensinamentos sobre a igreja. No capítulo 3, Paulo fala sobre um dos maiores mistérios já revelados sobre a igreja. A palavra mistério significa um segredo que cedo ou tarde será revelado. Para Paulo, todo o conceito de igreja era como um grande mistério. Não se sabia muito sobre a igreja. Até o dia do Pentecostes, ninguém sabia que Deus já tinha planejado lá atrás, na eternidade, antes do início dos tempos, que um dia judeus e gentios e todos os povos seriam um na igreja, através de Cristo, do Espírito Santo. Esta carta de Paulo aos Efésios é uma obra-prima, cujo tema é a igreja. O livro de Romanos é uma obra-prima teológica sobre a justificação pela fé. 1 Coríntios é uma obra-prima pastoral. 2 Coríntios é uma obra-prima de Paulo sobre ministério. E Gálatas sobre a libertação do legalismo e a liberdade que temos em Cristo e no Espírito Santo. Agora, na carta aos Efésios, Paulo escreveu sobre a igreja e no capítulo 13, os primeiros 16 versículos do capítulo 4 falam sobre como a igreja funciona. No capítulo 3, Paulo fala sobre uma grande necessidade que nós temos de compreender um grande mistério de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado a igreja, mas só revelou seus planos para Paulo, e esta revelação encontra-se no capítulo 3.
Nos primeiros 16 versículos do capítulo 4, Paulo fala sobre a natureza, a essência, a função e o propósito da igreja. Esses versículos constituem-se na melhor descrição da igreja encontrada na Bíblia. Neles aprendemos que a igreja foi planejada para exercer uma função. Ela deve ser o corpo do qual Cristo é a cabeça. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ouviu? Cada parte, referindo-se a você e a mim. Deus tem um plano para você, um trabalho para você dentro da igreja. Nestes versículos encontramos princípios que devem ser praticados dentro das nossas igrejas. Enquanto você estiver lendo a carta aos Efésios, procure encontrar os planos espirituais da igreja. Além dessas instruções inspiradas sobre a natureza e a função da igreja, procure também descobrir mais sobre os lugares celestiais. Nesta carta de apenas 6 capítulos, Paulo mencionou lugares celestiais 5 vezes. Leia toda a carta de Paulo aos Efésios e marque os 5 lugares em que Paulo se referiu aos lugares celestiais. Depois veja se você consegue resumir o que ele disse sobre estes lugares celestiais. A carta de Paulo aos Efésios e o livro de Josué no Velho Testamento têm muito em comum. Tenho certeza que aqueles especialistas que estudaram o Velho Testamento comigo estão lembrados do livro de Josué, não? Josué, capítulo 1, verso 3, é o versículo-chave do livro de Josué. E Efésios, capítulo 1, verso 3, é o versículo-chave de Efésios. Estes 2 versículos mostram a relação entre os 2 livros. À medida em que estudamos a Bíblia, percebemos que o Novo Testamento apresenta o ensino, enquanto o Velho Testamento possui a ilustração dele. O Novo Testamento ensina doutrina. O Velho Testamento a ilustra. Efésios e Josué são bons exemplos deste princípio de interpretação bíblica. Nesta carta aos Efésios, Paulo diz: ouçam em Cristo nas dimensões celestiais, vocês têm todas as bênçãos espirituais, todo o dínamo espiritual que vocês precisam para viver como alguém que nasceu de novo, ou seja, um seguidor de Jesus Cristo controlado pelo Espírito Santo. O objetivo da carta é chamar e incentivar os crentes a habitar em Cristo nas regiões celestiais e encontrar em Cristo nas dimensões espirituais todos os recursos que precisam para viver como uma pessoa espiritual. Temos muitos recursos espirituais ao nosso dispor. Temos a bênção espiritual da oração. Será que oramos? Temos a palavra de Deus, que é um grande milagre. Será que gostamos de estudar a palavra de Deus? Será que passamos tempo estudando a palavra de Deus? Temos caminho livre para ter comunhão com o Cristo ressurreto e podemos ser capacitados por Ele com os dons espirituais? Todas essas bênçãos espirituais estão à nossa espera nos lugares celestiais. Será que temos fé para habitar nos lugares celestiais em Cristo e tomar posse dos nossos bens espirituais? Uma vez ouvi a história de um pastor que foi para o céu e, quando chegou lá, São Pedro levou para um passeio pelo céu. Enquanto eles passeavam, o pastor perguntou: mas o que são aqueles engradados ali? Aí São Pedro respondeu: ah, você lembra que há alguns anos você precisou de bancos para a sua igreja? Já estávamos com tudo encaixotado e pronto para despachar para a sua igreja, mas você não pediu. Mais tarde, eles passaram por uma caixa bem grande e o pastor perguntou o que era aquela caixa. Aí São Pedro respondeu: ah, pastor, lembra quando sua igreja precisou de instrumentos musicais? Estavam todos encaixotados, prontos para serem despachados, mas você nunca pediu. E o passeio continuou enquanto São Pedro mostrava ao pastor todas as bênçãos que poderiam ter sido mandadas para ele, mas ele nunca pediu. É claro que isso é apenas uma história para ilustrar, mas lembre-se da verdade tão importante nesta carta aos Efésios. Encontramos as seguintes palavras na Epístola de Tiago: não tem porque não pedem. Lembrem-se que a mensagem do livro de Josué é exatamente essa, né?
Quando eles atravessaram o rio Jordão e começaram a invadir a terra de Canaã, a terra prometida, Deus prometeu que todo lugar em que tocasse a planta dos seus pés seria deles. Eles receberam, portanto, o título da terra de Canaã, mas não poderiam tomar posse até que pisassem nela. A mensagem do livro de Josué é para ir possuir a terra. Deus já a deu a você, mas você tem que botar o pé lá. A aplicação que tiramos é a seguinte: você, na verdade, não possuirá a terra de Canaã até que tome posse dela. Por isso, tome posse das suas propriedades. Essa foi a mensagem do livro de Josué. Esta é a mensagem que encontramos em Efésios, mas Canaã representa as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você possui bênçãos espirituais incríveis. Entre nos lugares celestiais. Você precisa reivindicá-las e possuí-las. A mensagem é: você deve tomar posse das suas possessões espirituais, habitando em Cristo, onde estas bênçãos espirituais existem. Fazemos isso pela fé, vivendo em obediência aos seus ensinamentos. Mas o livro de Efésios tem outro tema. Paulo tinha passado entre 2 e 3 anos em Éfeso, ensinando na escola de Tirano. Ele teve um pequeno encontro com uma palavra na cidade, por isso nos 3 primeiros capítulos ele diz várias vezes: lembrem-se. Eles já sabiam tudo aquilo que Paulo estava falando na carta. O que Paulo ensina na carta de Efésios é sobre a linda experiência de ter vida eterna por estar naquele que é eterno, em Cristo, nas dimensões celestiais, recebendo cada bênção espiritual que precisamos para viver da maneira como Deus nos chamou para viver. É por isso que Paulo escreveu: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. No capítulo 4, Paulo começa a sessão de aplicação da carta e exorta a igreja à ação. Ele diz: vocês precisam se vestir espiritualmente. Vocês precisam tirar esses velhos trapos da vida que levavam. Vocês precisam vestir as roupas da nova vida que têm. E depois, vivam essa vida. Meu tempo esgotou, mas conto com você para o nosso próximo programa.